Ricardo Albuquerque encontrou o primeiro tsuru de origami, num lugar bem estranho. Estava ali, caído no chão do corredor, bem em frente à porta do quarto do seu sobrinho, um pequeno pássaro de papel, dobrado com precisão, branco, delicado, como se alguém o tivesse deixado ali, de propósito. Ricardo o pegou, examinou com curiosidade. Não tinha a menor ideia do que era aquilo, nem de onde tinha vindo, e menos ainda que aquele pequeno tsuru de papel. Mudaria tudo. Ricardo tinha 54 anos, era dono de uma rede de hotéis de luxo, 32 propriedades espalhadas por todo o Brasil, um império construído do zero, com suor, com sacrifício, com noites em claro. Mas todo o seu dinheiro não tinha conseguido resolver o problema que vivia debaixo do seu próprio teto. Mateus, seu sobrinho, o filho da sua irmã que já se foi. O garoto que ele havia adotado há 4 anos. O adolescente de 16 anos que lavava as mãos mais de 100 vezes por dia. Ricardo olhou para o tsuru de papel. Depois, encarou a porta fechada do quarto de Mateus. Sempre fechada, sempre trancada, sempre escondendo uma dor que Ricardo não sabia como curar. O transtorno obsessivo-compulsivo de Mateus tinha começado 4 anos atrás. No dia em que ele encontrou a mãe morta na cozinha, um ataque cardíaco fulminante. Ana tinha 42 anos. Era completamente saudável. Ou era o que todos pensavam. Mateus tinha 12 anos quando a encontrou. Estava caída no chão da cozinha. Os olhos abertos, a pele fria. Mateus correu até ela, a tocou, a sacudiu, gritou seu nome. Mas Ana não respondeu. Nunca mais responderia. Os paramédicos disseram que ela morreu instantaneamente, que não sofreu, que não havia nada que ninguém pudesse ter feito. Mas Mateus não acreditava. Na sua mente de 12 anos, uma ideia se formou. Uma ideia que se tornou obsessão. Uma obsessão que se tornou prisão. Se eu tivesse lavado as mãos antes de tocá-la. Essa era a ideia. Se minhas mãos estivessem limpas, talvez ela estivesse viva. Talvez a contaminação das minhas mãos a matou. Talvez a culpa seja minha. Os psiquiatras chamavam aquilo de pensamento mágico, uma característica comum do toque infantil. A crença de que certos rituais podem prevenir desastres. A crença de que, se você não fizer algo específico, algo terrível vai acontecer. Mateus acreditava que suas mãos estavam contaminadas. Que tudo o que ele tocava se contaminava. Que a única forma de estar seguro era lavar. 1 vez, 10 vezes, 100 vezes. Nunca era o suficiente. Ricardo havia gasto uma fortuna tentando ajudá-lo. 4 psiquiatras diferentes. 3 tipos de medicamentos. 2 internações em clínicas especializadas. Terapia cognitivo-comportamental. Terapia de exposição. Hipnose. Nada funcionava. O toque de Mateus só piorava. Suas mãos eram a prova. Ricardo as tinha visto. Vermelhas, rachadas, sangrando. A pele tão danificada que parecia queimada. Mateus usava luvas o tempo todo. Não para se proteger do mundo, para esconder a destruição. Ricardo suspirou. Olhou para o tsuru de papel outra vez. De onde você surgiu, hein? Perguntou em voz alta, como se o pássaro pudesse responder. Foi então que ele ouviu algo. Um som vindo do quartinho da empregada. No final do corredor. Vozes, 2 vozes. Uma que ele reconheceu. A de Conceição, a empregada doméstica. E outra que ele não ouvia há muito tempo. A de Mateus, rindo. Ricardo se paralisou. Não se lembrava da última vez que tinha ouvido Mateus rir. Talvez nunca.
não desde a morte de Ana. Aproximou-se do quartinho em silêncio. A porta estava entreaberta. Uma luz amarela escapava para o corredor escuro. Ricardo espiou pela fresta. E o que viu o deixou sem palavras. Mateus estava sentado em uma cadeira, sem luvas, com as mãos desnudas, as mãos danificadas, as mãos que normalmente escondia do mundo, e estava dobrando o papel, lentamente, com cuidado, com uma concentração que Ricardo nunca tinha visto nele. Na frente dele, Conceição, a mulher de 42 anos que limpava sua casa há 8 anos. Quieta, discreta. Uma empregada que Ricardo mal notava. Conceição estava guiando as mãos de Mateus, mostrando cada dobra, cada vinco, cada passo para converter um simples quadrado de papel em algo belo. Assim, meu filho, dizia Conceição. Sua voz era suave, maternal. Dobra aqui. Devagar, não importa se não ficar perfeito. Mateus seguia as instruções. Suas mãos tremiam, mas não paravam. Não iam para a pia, não buscavam sabonete. Estavam ocupadas. Criando, Ricardo olhou para as paredes do pequeno quartinho. E então os viu. Tsuros de papel, dezenas deles, pendurados em fios, colados nas paredes, de todas as cores, brancos, azuis, vermelhos, verdes, amarelos. Um exército de pássaros de papel, como se alguém tivesse construído um santuário secreto. Um lugar onde a doença de Mateus não existia. Um lugar onde suas mãos podiam fazer algo mais do que se destruírem. Ricardo sentiu um nó na garganta. Não entendia o que estava acontecendo. Não entendia como uma empregada doméstica estava conseguindo o que 4 psiquiatras não tinham conseguido. Mas o que via era inegável. Mateus estava tranquilo. Mateus estava concentrado. Mateus estava presente. Pela primeira vez em 4 anos. Conceição levantou o olhar. Seus olhos encontraram os de Ricardo através da fresta. E o mundo parou. Seu Ricardo. A voz de Conceição era apenas um sussurro, cheia de medo, cheia de culpa, como se a tivessem pego fazendo algo terrível. Mateus se virou, viu o tio na porta, e seu corpo inteiro se retesou. As mãos começaram a tremer, mais forte que antes. A calma desapareceu de seus olhos. O medo retornou. Tio, eu. Ricardo abriu a porta completamente. A luz do corredor inundou o quartinho, iluminando os tissuros de papel, iluminando Conceição, iluminando Mateus com suas mãos desnudas, cheias de cicatrizes. O que está acontecendo aqui? Perguntou Ricardo. Sua voz soou mais dura do que pretendia. Era o tom de empresário, o tom de homem acostumado a controlar tudo, o tom de alguém que não entendia o que via. Mateus se levantou de um salto. Seus olhos buscaram a pia. O sabonete, a água. Precisava se lavar, precisava se sentir limpo. O momento de paz tinha terminado. Espera! Conceição se levantou também. Colocou-se entre Mateus e a pia. Você não precisa se lavar, meu filho. Suas mãos estão bem. Mateus negou com a cabeça. Não estão boas. Estão sujas. Tocou no papel, tocou em muitas coisas. Preciso. Conceição pegou em suas mãos. Com suavidade, com cuidado. Olha para elas. Não estão sujas. Estão cheias de arte. Olha o que você criou. Apontou para o origami de tsuru que Mateus estava dobrando. Estava quase terminado. Faltavam só alguns vincos. Mateus olhou para o pássaro.
Depois olhou para as mãos que odiava, as mãos que o traíam, as mãos que nunca estavam suficientemente limpas. Mas desta vez, havia algo diferente. Desta vez, suas mãos haviam criado algo belo, algo que não requeria destruição. Ricardo observava em silêncio. Não sabia o que dizer. Não sabia o que fazer. Havia entrado esperando encontrar algo ruim, algo para explicar, algo para castigar. Mas o que havia encontrado era algo completamente diferente. Era esperança. Conceição, disse Ricardo. Sua voz estava mais suave agora. Eu quero que você me explique o que está acontecendo. Conceição assentiu. Guiou Mateus de volta à cadeira. Deu-lhe o origami incompleto. Termina esse enquanto eu falo com seu tio. Você consegue. Mateus olhou para o papel. Depois olhou para Conceição. Havia medo em seus olhos. Mas também havia algo mais. Confiança. Está bem, disse Mateus em voz baixa e voltou a dobrar. Conceição caminhou até Ricardo. Guiou-o para fora do quartinho de serviço. Fechou a porta com cuidado. E no corredor escuro da mansão, começou a contar uma história. Uma história que mudaria tudo. Seu Ricardo, tenho que te contar algo. Algo que nunca contei a ninguém nessa casa. Algo sobre meu passado. Ricardo escutou. Não interrompeu. Algo lhe dizia que o que estava prestes a escutar era importante. Eu tive um filho, disse Conceição. Sua voz tremia. Se chamava Miguelito. Tinha 14 anos quando morreu. Ricardo sentiu um calafrio. Não sabia que Conceição havia perdido um filho. Em 8 anos trabalhando para ele. Nunca havia mencionado. Miguelito tinha transtorno obsessivo compulsivo. Continuou Conceição, como o Mateus. Mas diferente. Ele não lavava as mãos, ele contava. Tudo, degraus, azulejos, palavras, se não contasse. Acreditava que algo ruim ia acontecer. Ricardo pensou em Mateus, em seus rituais, em sua necessidade de lavar-se, na prisão invisível que o mantinha aprisionado. Era o mesmo, diferente manifestação, mas a mesma doença. Tentei tudo para ajudá-lo, disse Conceição. Médicos, remédios, orações, nada funcionava. Até que um dia, por acidente, eu o ensinei a fazer origami. Origami? Perguntou Ricardo. Como os passarinhos de papel. Conceição assentiu. Minha mãe me ensinou quando era menina, lá no Ceará. Ela dizia que cada dobra era uma oração, que quando você dobrava o papel, estava dobrando seus pensamentos também, ordenando-os, acalmando-os. Ricardo começou a entender. Você ensinou ao Miguelito? Sim, e aconteceu algo incrível. Enquanto dobrava o papel, ele deixava de contar. Suas mãos estavam tão ocupadas criando que sua mente não tinha tempo para os rituais. Era como se o origami lhe desse outra obsessão, uma obsessão saudável. E funcionou. Conceição baixou o olhar. Havia dor em seus olhos, uma dor que Ricardo reconheceu. A dor de um pai que perdeu um filho. Estava funcionando. Miguelito estava melhorando. Fazia 3 meses sem rituais severos. Íamos poder matriculá-lo na escola de novo. Tudo ia ficar bem. O que aconteceu? Conceição limpou uma lágrima. Um acidente de carro, um motorista bêbado. Miguelito ia com o pai comprar mais papel para origami. Nenhum sobreviveu. Ricardo sentiu que o ar lhe escapava dos pulmões. Conceição havia perdido o marido e o filho. No mesmo dia, por um acidente estúpido, enquanto iam comprar papel. Me desculpe,
disse Ricardo. As palavras soavam vazias, insuficientes, mas eram tudo o que tinha. Conceição assentiu. Isso foi há 5 anos. Vim trabalhar aqui porque precisava me manter ocupada. Precisava não pensar. E funcionou. Durante 4 anos, não pensei no origami. Não pensei em Miguelito. Só trabalhava, limpava, cozinhava, existia. E então você viu o Mateus, disse Ricardo. Conceição levantou o olhar. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas também de algo mais: determinação. A primeira vez que vi as mãos dele, quase chorei. Eram iguais às do Miguelito depois de contar durante horas, vermelhas, machucadas, sangrando. E soube que tinha que fazer algo, que não podia deixar que outro menino sofresse quando eu sabia algo que podia ajudar. Quando você começou, faz 3 meses, um dia Mateus estava no corredor, chorando. Suas mãos sangravam tanto que o sangue pingava no chão. Eu estava limpando, vi ele, e algo dentro de mim se rompeu. Conceição fez uma pausa. A lembrança era dolorosa, mas necessária. Me aproximei, ofereci uma toalha para as mãos, e ele me olhou com aqueles olhos tão tristes, tão perdidos, tão parecidos com os do Miguelito, e eu disse: meu filho, quer que eu te ensine a fazer alguma coisa com essas mãos? O que ele disse? Não disse nada. Só me seguiu até o quartinho de serviço, dei um papel, mostrei como dobrar e durante 10 minutos não foi ao banheiro. 10 minutos era o recorde em anos. Ricardo olhou para a porta fechada do quartinho de serviço. Atrás dela, seu sobrinho estava dobrando papel, sem lavar-se, sem sofrer, sem destruir-se. Pela primeira vez em 4 anos. Por que não me disse? Perguntou Ricardo. Sua voz não era de raiva, era de confusão, de dor, de culpa por não ter notado o que passava sob seu próprio teto. Porque não sabia se ia funcionar. Respondeu Conceição. E porque tinha medo de que me despedisse por me meter onde não sou chamada. Ricardo negou com a cabeça. Nunca te despediria por ajudar o Mateus. Nunca. Conceição sorriu. Era um sorriso triste, mas genuíno. Eu sei agora, mas não sabia então. Só sabia que tinha que tentar, que não podia ver outro menino sofrer sem fazer nada. Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando tudo o que havia escutado. Conceição havia perdido um filho com toque. Havia encontrado uma forma de ajudá-lo. E antes de poder vê-lo recuperar-se, o havia perdido para sempre. E agora estava usando esse conhecimento para ajudar Mateus. Como se o destino lhe tivesse dado uma segunda oportunidade. Como se Miguelito a tivesse guiado até aqui. Posso ver? Perguntou Ricardo. Quero ver o que vocês fizeram. Conceição assentiu. Abriu a porta do quartinho de serviço. Mateus seguia ali, sentado na cadeira, com o origami terminado em suas mãos, e um sorriso que Ricardo não via há anos. Eu terminei, Conceição. Olha. Mateus levantou o pássaro de papel. Era belo, não perfeito, mas belo. As asas um pouco desiguais, o pescoço ligeiramente torto, mas completo. Feito por mãos que normalmente só destruíam. Ricardo sentiu que algo se quebrava dentro dele, algo que havia mantido enterrado durante anos. Uma lembrança, uma dor, uma verdade que nunca havia compartilhado com ninguém. Ricardo tinha um segredo que havia guardado durante 40 anos, um segredo que nem mesmo sua esposa, Lúcia, conhecia. Quando Ricardo tinha 14 anos, ele também havia sofrido. Não como Mateus, não tão severo, mas o suficiente para entender.
O transtorno obsessivo-compulsivo de Ricardo havia começado após a morte de seu pai. Um infarto, igual à sua irmã, Ana, anos depois. Aparentemente, a doença cardíaca corria na família. E o toque também. Ricardo não lavava as mãos. Ricardo verificava. Fechaduras, bocas de gás, janelas, interruptores. Tinha que verificar 3 vezes cada coisa antes de poder seguir adiante. Se não verificasse 3 vezes, algo ruim ia acontecer. Se não verificasse 3 vezes, alguém ia morrer. Como seu pai. Como seu pai que havia morrido enquanto Ricardo dormia. Como seu pai que talvez tivesse sobrevivido se Ricardo tivesse verificado se estava tudo bem. O pensamento mágico. A mesma armadilha em que Mateus havia caído. Ricardo nunca buscou ajuda. Em sua geração, em sua família, as doenças mentais eram vergonha, fraqueza, algo que se superava com força de vontade. Então, Ricardo se forçou a parar. Se obrigou a verificar só uma vez, depois nenhuma, e funcionou, mais ou menos. Os rituais nunca desapareceram do todo, só se tornaram menores, mais discretos, mais fáceis de esconder. Mesmo agora, aos 54 anos, Ricardo ainda verificava certas coisas. 3 vezes. A porta do cofre, os contratos importantes, o seguro do carro, pequenos rituais que ninguém notava, exceto Conceição. Conceição havia notado. Em 8 anos de trabalho naquela casa, havia visto os padrões. Havia visto como Ricardo verificava a porta do escritório 3 vezes antes de ir para a cama. Havia visto como tocava os documentos 3 vezes antes de guardá-los. Havia visto os pequenos rituais que ele acreditava invisíveis. Mas nunca havia dito nada até agora. Ricardo olhou para Mateus com o origami de Tsuru nas mãos e sentiu algo que não sentia há anos: reconhecimento. Era como se ver em um espelho. Um espelho que mostrava o menino que havia sido, o menino que havia sofrido sozinho, o menino que nunca havia tido alguém que o entendesse. "Posso me sentar?" perguntou Ricardo. Mas sua voz era diferente, mais suave, mais vulnerável. Mateus o olhou com surpresa. Seu tio nunca pedia permissão. Seu tio dava ordens, claro. Ricardo se sentou ao lado de seu sobrinho. Olhou os origamis de Tsuru pendurados nas paredes. "Quantos você fez?" 63, respondeu Mateus. "Em 3 meses, Ricardo assentiu. "São lindos." Mateus baixou o olhar. "Não são perfeitos. Alguns estão tortos, mas estão feitos. E isso é o que importa." Mateus olhou para o tio. Havia confusão em seus olhos. Seu tio nunca falava assim. Seu tio falava de resultados, de perfeição, de fazer as coisas bem ou não fazer. "Tio, por que está aqui?" Ricardo suspirou. "Porque tenho que te contar algo. Algo que nunca contei a ninguém." Conceição ficou em silêncio no canto do quarto. Sabia o que vinha. Havia visto nos olhos de Ricardo quando entrou. O reconhecimento. A conexão. O momento em que um homem vê sua própria luta refletida em alguém mais. "Quando eu tinha sua idade, também sofria", disse Ricardo. Mateus franziu a testa. "Que quer dizer?" Ricardo olhou para as próprias mãos. Mãos de empresário. Mãos que assinavam contratos milionários. Mãos que todos respeitavam. Mãos que escondiam cicatrizes invisíveis. Eu não lavava as mãos. Eu verificava coisas. Fechaduras. Bocas de gás. Janelas. Tinha que verificar 3 vezes cada coisa, ou sentia que algo ruim ia acontecer. Mateus o olhou com os olhos muito abertos. "Você?" "Eu."
o milionário, o dono de hotéis, o homem que todos acreditam que tem tudo sob controle. Eu também tive toque. Mateus não podia acreditar. Seu tio sempre havia parecido tão forte, tão seguro, tão perfeito. Mas você superou, disse Mateus. Você já não tem mais. Ricardo negou com a cabeça. Aí você se engana. Não superei, eu o escondo. Ainda verifico coisas 3 vezes. Ainda tenho essa voz na minha cabeça que me diz que algo ruim vai acontecer se eu não fizer o ritual. A diferença é que aprendi a ignorá-la na maior parte do tempo, mas nunca desapareceu. Mateus começou a chorar. Não lágrimas de tristeza, lágrimas de alívio, de finalmente ser visto, de finalmente não estar sozinho. Pensei que era o único, sussurrou Mateus. Pensei que estava louco. Você não está louco, disse Ricardo. Você tem uma doença real, como diabetes ou asma. Não é sua culpa, não é fraqueza, é química cerebral. E se pode tratar. Mas os medicamentos não funcionam. Os medicamentos não são a única opção. Ricardo olhou para Conceição. Aparentemente, o origami é outra. Conceição sorriu. O origami não é a cura. É uma ferramenta. Uma forma de manter as mãos ocupadas enquanto a mente aprende a se acalmar. É como dar ao seu cérebro algo em que focar que não seja o medo. Ricardo assentiu. Entendi agora. O origami era um ritual, mas um ritual saudável. Um ritual que criava em vez de destruir. Um ritual que tinha um fim definido. Diferente de lavar as mãos que nunca parecia suficiente. Quero aprender, disse Ricardo. Conceição e Mateus o olharam com surpresa. Quer aprender origami? Perguntou Mateus. Sim. Quero entender o que você está fazendo. Quero ser parte da sua recuperação. E talvez, só talvez, quero enfrentar algo que tenho escondido toda a minha vida. Conceição pegou um papel da caixa, um quadrado azul, a mesma cor do céu de Minas Gerais onde havia crescido. Deu para Ricardo. Comece pelo tsuru, é o mais básico e o mais significativo. Por quê? Perguntou Ricardo. Porque há uma lenda japonesa, disse Mateus. Conceição me contou. Se você fizer 1000 origamis de tsuru, você pode pedir um desejo. E ele se cumprirá. Ricardo olhou o papel azul em suas mãos. 1000 tsurus. Era muito. Era um compromisso. Era exatamente o que precisavam. Então vamos fazer 1000, disse Ricardo. Os 3 juntos. Mateus sorriu. Um sorriso que Ricardo não via há 4 anos. Um sorriso de esperança. As semanas seguintes foram diferentes. Cada noite, depois que Ricardo chegava do trabalho, ia para o quarto de hóspedes. Conceição o esperava com papel. Mateus o esperava com instruções. Ricardo Albuquerque, o milionário que dirigia 32 hotéis, estava aprendendo a dobrar origamis de tsuru. E era terrível. Seus primeiros tsurus eram desastres. Asas quebradas, pescoços torcidos, corpos deformados. Mas Conceição nunca zombava. E Mateus nunca criticava. Apenas seguiam em frente, dobra após dobra, tsuru após tsuru. O ritual começou a se expandir. Já não era só no quarto de empregada. Agora faziam origami na sala de jantar, e no jardim. Lucia, a esposa de Ricardo, os encontrou numa tarde. Os 3 sentados no chão da sala, rodeados de papéis coloridos, dobrando em silêncio. O que estão fazendo? Perguntou Lucia. Sua voz tinha um tom de confusão. E talvez um pouco de ciúmes. Origami.
respondeu Ricardo. Quer aprender? Lúcia olhou para o marido, para o homem que nunca tinha tempo para nada que não fosse trabalho, para o homem que estava sempre ocupado, para o homem que agora estava sentado no chão dobrando papel. Claro, disse Lúcia, e se sentou junto a eles. Conceição lhe deu um papel rosado e começou a ensiná-la. O quarto membro havia se juntado. Os tesouros se multiplicavam. 63 se tornaram 100, 100 se tornaram 200, 200 se tornaram 300. Cada tesouro tinha uma data escrita na asa. Cada tesouro representava um dia que Mateus não havia lavado as mãos 100 vezes. Porque era isso que estava acontecendo. Mateus estava se recuperando, não da noite para o dia, não milagrosamente, mas constantemente. Pouco a pouco. Na primeira semana de origami, Mateus lavou as mãos 90 vezes. Na segunda semana, 80. Na terceira, 70. No segundo mês, estava em 40. Suas mãos começaram a sarar. A pele rachada começou a se fechar. O vermelho furioso se tornou rosa pálido. As cicatrizes continuavam ali. Sempre estariam. Mas já não eram feridas abertas. Eram lembretes do que ele havia superado. O psiquiatra de Mateus não podia acreditar. O doutor Fernando Castilho havia tratado Mateus durante 3 anos. Havia tentado de tudo em seu arsenal: medicamentos, terapias, técnicas de exposição. Nada havia funcionado tão bem quanto isso. O que mudou? Perguntou o doutor Castilho numa consulta. Mateus olhou para o tio. Ricardo olhou para Conceição. Conceição olhou para suas mãos. Encontrei algo em que focar, disse Mateus. Algo que minhas mãos podem fazer que não seja lavá-las. O doutor Castilho assentiu. Terapia ocupacional. Uma das técnicas mais antigas. Às vezes, as soluções mais simples são as mais eficazes. Não é só o origami, disse Mateus. É a Conceição, e meu tio, e a tia Lúcia. É ter pessoas que entendem, que não me olham como se eu estivesse louco, que me acompanham. O doutor Castilho olhou para os 3 adultos na sala. O milionário, a empregada doméstica, a esposa. 3 pessoas que não tinham nada em comum, exceto um adolescente com mãos danificadas e um coração partido. O que vocês estão fazendo é mais valioso que qualquer medicamento, disse o doutor. A conexão humana, o sentir-se visto, o não estar sozinho. Isso é o que realmente cura. Ricardo pensou em sua própria adolescência, nos anos que havia passado sozinho com seu transtorno obsessivo-compulsivo. Sem ninguém que entendesse, sem ninguém que o acompanhasse. Ele havia sobrevivido. Mas a que custo? Há quantos anos de sofrimento desnecessário? Mateus tem algo que eu nunca tive, disse Ricardo. Ele tem alguém que sabe exatamente pelo que está passando. Olhou para Conceição, a empregada doméstica que havia perdido o filho. A mulher que havia usado sua dor para salvar outro. A heroína silenciosa que ninguém havia notado em 8 anos. Conceição baixou o olhar. Não sou heroína, seu Ricardo. Só sou uma mãe que não pôde salvar o filho e que encontrou outra oportunidade de fazer as coisas direito. O doutor Castilho se inclinou para a frente. Conceição, posso lhe fazer uma pergunta? Claro. O que aconteceu com seu filho? Conceição fechou os olhos. A lembrança seguia sendo dolorosa. Sempre seria. Miguelito tinha transtorno obsessivo-compulsivo, como Mateus, mas ele contava em vez de lavar. O origami o estava ajudando, estava melhorando, ia voltar para a escola.
tudo ia ficar bem. Conceição fez uma pausa. As lágrimas começaram a cair. Mas um motorista bêbado mudou tudo. Miguelito e o pai iam comprar mais papel para origami. Um caminhão furou o sinal. Ninguém sobreviveu. O consultório ficou em silêncio. Mateus se levantou, cruzou a sala e abraçou Conceição. Foi a primeira vez que Mateus tocava alguém voluntariamente em anos. Foi a primeira vez que não temia contaminar alguém. Foi a primeira vez que suas mãos abraçavam em vez de se esconder. Obrigado, sussurrou Mateus, por me ensinar, por compartilhar o Miguelito comigo, por não desistir. Conceição chorou mais forte. Mas era um choro diferente, não de dor, de cura. Obrigada a você, meu filho, por me dar outra oportunidade, por me deixar acreditar que Miguelito não morreu em vão. Ricardo e Lúcia observavam a cena. Duas pessoas feridas se abraçando, duas pessoas que haviam encontrado no outro o que precisavam. Uma mãe sem filho, um filho sem mãe. Duas almas que o destino havia unido. Ricardo tomou a mão de sua esposa. Pela primeira vez em anos, sentia que tudo ia ficar bem. Pela primeira vez em anos, acreditava que Mateus tinha futuro. Pela primeira vez em anos, via luz ao final do túnel. Mas a recuperação nunca é linear. E a prova mais difícil estava por vir. O aniversário da morte de Ana chegou sem aviso. 4 de novembro. O dia que a irmã de Ricardo havia morrido. O dia que a mãe de Mateus havia deixado de existir. O dia que tudo havia começado. Mateus despertou nessa manhã sabendo que algo estava errado. Sentia no peito uma pressão, um medo, uma escuridão que acreditava ter deixado para trás. Olhou para as mãos que haviam sarado, as mãos que haviam criado centenas de tsuros de papel, as mãos que haviam aprendido a ser mais que instrumentos de destruição. E, de repente, as viu sujas, contaminadas, cobertas de uma sujeira invisível que só ele podia ver. Não, sussurrou Mateus. Não, outra vez. Mas o transtorno obsessivo-compulsivo não escutava. O transtorno obsessivo-compulsivo não negociava. O transtorno obsessivo-compulsivo só exigia: lave-se, dizia a voz em sua cabeça. Lave-se ou algo ruim vai acontecer. Lave-se ou alguém vai morrer. Lave-se, como devia ter feito naquele dia. Mateus correu ao banheiro, abriu a torneira e começou a esfregar. Uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Não era o suficiente. Nunca era o suficiente. O sabonete acabou. Mateus usou shampoo. O shampoo acabou. Usou condicionador. Qualquer coisa que pudesse limpar. Qualquer coisa que pudesse fazer suas mãos se sentirem bem. Mas não se sentiam bem. Nunca se sentiam bem. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto esfregava. A pele de suas mãos, que havia se curado com tanto esforço, começou a avermelhar. As cicatrizes se abriram. O sangue apareceu, misturado com a água, misturado com o sabonete, misturado com a dor. Conceição o encontrou 1 hora depois. Estava procurando-o para o café da manhã, para a sessão de origami de tissuro matinal, para o ritual saudável que haviam construído juntos. Mas o que encontrou foi o velho ritual. O ritual destrutivo. O ritual que acreditava derrotado. Mateus estava sentado no chão do banheiro, as mãos em carne viva, o sangue gotejando no piso, os olhos vazios, perdidos, como fazia 4 meses. Antes do origami, antes de tudo. Meu filho, o que aconteceu? Conceição se ajoelhou ao lado dele, tomou suas mãos com cuidado, as mãos que haviam criado origamis de tsuru,
as mãos que agora estavam destruídas outra vez. Hoje é o dia, sussurrou Mateus. Hoje minha mãe morreu e eu não pude salvá-la, porque minhas mãos estavam sujas, porque não as lavei, porque fui um mau filho. Conceição sentiu que o coração se partia. Conhecia essa voz, a voz do transtorno obsessivo-compulsivo, a voz que convencia de coisas impossíveis, a voz que Lucas também havia escutado. Isso não é verdade, meu filho. Suas mãos não mataram sua mãe. O coração dela a matou. Um coração doente que ninguém sabia que tinha. Mateus negou com a cabeça. Se eu tivesse lavado minhas mãos, se eu estivesse limpo, talvez ela estivesse viva. Escute bem. Conceição tomou o rosto de Mateus entre suas mãos, o obrigou a olhá-la. Sua mãe morreu de um ataque cardíaco. Foi instantâneo. Não havia nada que você pudesse fazer. Nada que ninguém pudesse fazer. Não foi sua culpa. Nunca foi sua culpa. Mateus começou a chorar, mas foram meses de esforço, meses de melhora. E em um dia, destruí tudo. Olha minhas mãos, estão piores do que nunca. Um dia ruim não destrói meses de trabalho, disse Conceição. Um tropeço não é uma queda. E uma recaída não significa que você falhou. Significa que você é humano. Mas o origami não funcionou. Continuo doente. Continuo quebrado. Conceição tomou uma de suas mãos ensanguentadas. A segurou com cuidado. Olha essas mãos. Sim, estão danificadas. Sim, você teve uma recaída. Mas sabe o que eu vejo? Vejo mãos que criaram 300 origamis de tsuru. Vejo mãos que se curaram durante meses. Vejo mãos que hoje tropeçaram. Mas amanhã podem voltar a se levantar. Mateus a olhou. Havia tanta desesperança em seus olhos, tanta escuridão. Como eu faço? Perguntou. Como me levanto depois disso? Um tsuru de cada vez, disse Conceição. Igual como você começou. Uma dobra de cada vez. Uma respiração de cada vez. Um momento de cada vez. Mas minhas mãos estão destruídas. Não posso dobrar papel assim. Então esperaremos, enfaixaremos suas mãos, deixaremos elas sararem. E quando estiverem prontas, voltaremos a começar, porque é isso que fazemos. Nos caímos e nos levantamos, uma e outra vez. Conceição tirou o celular do bolso. Ligou para Ricardo. Ricardo, preciso que venha para casa. É o Mateus. Ele teve uma recaída. Ricardo chegou em 20 minutos. Deixou uma reunião importante. Cancelou 3 compromissos. Dirigiu a toda velocidade, porque nada era mais importante que seu sobrinho. Nada era mais importante que essa segunda chance. Quando chegou ao banheiro, viu Mateus no chão, viu as mãos sangrando, viu todo o progresso destruído e sentiu algo que não sentia há anos. Pânico. O mesmo pânico que sentia quando era adolescente, quando seus rituais não funcionavam, quando o medo o consumia. Ricardo se ajoelhou ao lado de Mateus, o abraçou, o segurou e pela primeira vez em sua vida falou de sua própria dor. Eu também já tive dias assim, sussurrou Ricardo. Dias onde todo o progresso parece desaparecer. Dias onde a voz volta mais forte do que nunca. Dias onde quero verificar tudo 3 vezes, 10 vezes, 100 vezes. Mateus levantou o olhar. Você também? Eu também. O toque não desaparece, Mateus. Não é como uma gripe que se cura e pronto. É uma condição que aprendemos a manejar. Alguns dias são fáceis, outros dias são impossíveis. Mas o importante é não desistirmos. Mas destruir tudo. Meses de trabalho, centenas de tsuros,
Os tesouros continuam aí, disse Ricardo, pendurados na área de serviço, pendurados no seu quarto, cada um representando um dia que você conseguiu. Essa recaída não apaga esses dias. Só significa que hoje foi difícil e amanhã tentaremos outra vez. E se amanhã também for difícil, então também o enfrentaremos, juntos, nós três. Ricardo olhou para Conceição, a mulher que havia perdido tudo e ainda assim encontrava força para ajudar os outros. A mulher que havia visto em Mateus o que ninguém mais havia visto. A mulher que havia mudado tudo. Juntos, repetiu Conceição. Sempre juntos. Os dias seguintes foram duros. As mãos de Mateus estavam tão danificadas que não podia dobrar papel. Não podia fazer nada. Só esperar que sarassem. Mas Conceição e Ricardo não o deixaram sozinho. Cada manhã, se sentavam com ele, não para fazer origami, para simplesmente estar, para fazer companhia, para lembrá-lo que não estava sozinho. Lucia se uniu também. E o doutor Silva os visitava 2 vezes por semana. Mateus tinha um exército de apoio. Um exército que não ia se render. 2 semanas depois, as mãos de Mateus começaram a sarar. Outra vez. As feridas se fecharam. As cicatrizes se formaram. Novas cicatrizes sobre velhas cicatrizes. Um mapa de sua batalha. Um lembrete de tudo o que havia enfrentado. Posso tentar? Perguntou Mateus uma manhã. Olhava a caixa de papel com olhos de menino, com olhos de esperança, com olhos de alguém que queria acreditar. Conceição lhe deu um papel, verde, a cor dos novos começos. Quando quiser, meu filho. Mateus pegou o papel. Suas mãos tremiam, não de medo, de antecipação. Começou a dobrar, devagar, com cuidado. E cada pliegue era uma vitória. Cada dobra era uma declaração. Estou aqui. Sigo lutando. Não me rendo. O tsuru ficou torto, imperfeito, mas completo. Eu consegui, disse Mateus. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas eram lágrimas de alegria. Você conseguiu, disse Conceição. Tsuru número 301. Ricardo pegou o tsuru das mãos de Mateus, o olhou com cuidado. Este é especial, disse Ricardo. Este representa a vez que você caiu e se levantou. Este representa a força que há em você. Este representa tudo o que você é capaz de superar. Ricardo escreveu algo na asa do origami de tsuru. Uma data e uma palavra. 18 de novembro. Ressurreição. Eu gosto, disse Mateus. É perfeito. Nada é perfeito, disse Ricardo. Mas tudo pode ser significativo. Os origamis de tsuru continuaram se multiplicando. 301 se transformaram em 400, 400 em 500, 500 em 600. O objetivo de 1000 se aproximava. Mas, mais importante que o número, era o que ele representava. Cada origami era um dia de luta. Cada origami era uma pequena vitória. Cada origami era uma prova de que a recuperação era possível. Mateus voltou para a escola. Primeiro, meio período. Depois, tempo integral. Tinha amigos outra vez. Tinha vida outra vez. Tinha futuro outra vez. Suas mãos ainda tinham cicatrizes. Sempre as teriam, mas agora também tinham calos. Calos de dobrar papel. Calos de criar em vez de destruir. Uma tarde, Mateus chegou em casa com notícias. Tio, Conceição, tenho que contar algo para vocês. Eles estavam no jardim, fazendo origami como toda tarde. Um ritual que já era tão natural
como respirar. "O que aconteceu, meu filho?" perguntou Conceição. "Tem uma competição na escola, de arte, e eu quero participar." Ricardo sorriu. "Isso é maravilhoso. O que você vai apresentar?" Mateus hesitou por um momento. Depois, tirou algo de sua mochila. Era um origami de tsuru, mas diferente dos demais. Este era enorme, do tamanho de uma bola de futebol, feito com centenas de papéis pequenos colados. Um tsuru feito de tsurus. "Se chama 1000 Esperanças", disse Mateus. "Cada papel pequeno representa uma luta, uma recaída, um novo começo. Juntos formam algo maior, algo lindo, algo que demonstra que dos pedaços partidos pode sair algo completo." Conceição começou a chorar, não de tristeza, de orgulho, de amor, de ver aquele menino destruído se tornar um artista. "É a coisa mais linda que eu já vi", disse Conceição. "O João estaria tão orgulhoso." Mateus pegou a mão de Conceição. "Eu fiz por ele também, pelo João, porque ele começou isso, porque a luta dele tornou possível a minha." Ricardo olhou para a escultura. Seu sobrinho havia criado uma obra de arte, com mãos que antes só destruíam, com um coração que antes só sofria, com uma mente que antes estava prisioneira. "Você vai ganhar", disse Ricardo. "E se não ganhar, não importa. Você já ganhou algo mais importante." "O quê?" "Sua vida, sua liberdade, seu futuro." Mateus sorriu. Um sorriso que Ricardo havia esperado ver durante 4 anos. Um sorriso que valia mais que qualquer prêmio. Um sorriso que significava que toda a dor havia valido a pena. A competição de arte foi um mês depois. Mateus estava nervoso. Não pelos juízes, não pelo público, por suas mãos. E se elas começarem a tremer? E se eu precisar lavá-las? E se eu tiver uma recaída na frente de todo mundo? Conceição notou. Sempre notava. "Meu filho, como você está se sentindo?" "Assustado", admitiu Mateus. "E se tudo der errado? E se tudo der certo?" Mateus a olhou. Não havia pensado nessa possibilidade. Estava tão focado no medo que havia esquecido a esperança. "Você tem razão", disse Mateus. "E se tudo der certo?" O auditório da escola estava lotado. Pais, mestres, estudantes, todos admirando as obras de arte, pinturas, esculturas, fotografias. E no centro, a peça de Mateus, 1000 Esperanças. O tsuru gigante feito de 1000 tsurus pequenos, cada um com uma data, cada um com uma palavra, cada um representando um momento da batalha de Mateus. As pessoas paravam em frente à escultura, a olhavam com assombro, liam as palavras nos papéis pequenos: esperança, medo, queda, ressurreição, amor, família, origami. Cada palavra contava uma história. Juntas, contavam a história de um adolescente que havia aprendido a viver. Ricardo estava de pé junto à escultura, com Lúcia ao seu lado, com Conceição atrás, os três olhando Mateus receber felicitações, abraços, lágrimas, aplausos. "Conseguimos", sussurrou Conceição. "Todos conseguimos." Ricardo pegou sua mão, um gesto simples, mas significativo. "Não, você conseguiu. Você teve a coragem de tentar quando eu havia perdido a esperança. Você viu algo em Mateus que eu não conseguia ver e o salvou." "Eu não o salvei", disse Conceição. "Eu o acompanhei. Ele se salvou a si mesmo. Eu só mostrei que havia outra maneira." Ricardo negou com a cabeça. "Sem você, Mateus estaria internado em uma clínica. Ou pior, você mudou tudo, Conceição. Você nos mudou a todos.
Conceição olhou a escultura. O tsuru gigante brilhava sob as luzes do auditório, como uma fênix de papel, como um símbolo de tudo o que é possível quando alguém decide não se render. João estaria orgulhoso, disse Conceição. Ele gostaria de saber que sua história ajudou alguém mais. Ricardo a olhou. Pela primeira vez em 8 anos a via. Não como empregada, como pessoa, como heroína, como a mulher que havia salvado seu sobrinho com pássaros de papel. Conceição, eu quero te oferecer algo. Conceição o olhou com curiosidade. O quê? Um trabalho diferente, já não como empregada doméstica. Quero que trabalhe em um dos meus hotéis, na área de bem-estar, ensinando origami a hóspedes, a pessoas que precisam, compartilhando o que você sabe. Conceição não podia acreditar. Seu Ricardo, eu não tenho estudos, não tenho certificados. Só sei dobrar papel. Às vezes isso é tudo o que se precisa, disse Ricardo. Às vezes a melhor terapia não vem de um diploma. Vem de alguém que já sofreu, que já perdeu, que encontrou uma forma de seguir em frente. E isso, Conceição, não se aprende em nenhuma universidade. Conceição olhou para Mateus. O adolescente estava rodeado de colegas, rindo, falando, sendo normal, sendo feliz. Aceito, disse Conceição. Aceito com uma condição. Qual? Que sigamos fazendo origami juntos, os 4, toda semana. Não importa o quão ocupados estejamos, não importa nada mais. Ricardo sorriu. Essa condição já estava incluída. Os juízes anunciaram os ganhadores 1 hora depois. 3º lugar para uma pintura a óleo. 2º lugar para uma escultura de argila e 1º lugar. O apresentador fez uma pausa dramática. Para 1000 esperanças. De Mateus Albuquerque. O auditório explodiu em aplausos. Mateus ficou paralisado. Não conseguia se mover. Não conseguia acreditar. Havia ganhado. Suas mãos danificadas, suas mãos cicatrizadas, suas mãos que haviam criado 100 vezes para destruir uma, haviam ganhado. Vai lá, meu filho, disse Conceição. Vai receber seu prêmio. Mateus caminhou até o palco. Cada passo era uma vitória. Cada passo era uma declaração. Estou aqui. Sobrevivi. E isso é o que eu consigo fazer. Quando Ricardo chegou ao pódio, o apresentador lhe entregou um microfone. Quer dizer alguma coisa? Ricardo olhou para o público. Viu Ricardo Albuquerque. Viu Lúcia. Viu Conceição. As 3 pessoas que tinham acreditado nele, quando ele não acreditava em si mesmo. Esta obra não é minha, disse Mateus. É de todos que me ajudaram a criá-la. Do meu tio, que compartilhou sua própria luta. Da minha tia, que aprendeu a fazer origami só para me acompanhar. E de Conceição, a mulher que me ensinou que minhas mãos podiam criar, em vez de destruir. Mateus fez uma pausa. As lágrimas começavam a se formar. Eu tenho TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Durante 4 anos, eu lavava as mãos mais de 100 vezes por dia. Minhas mãos sangravam. Minha vida estava destruída. E nenhum medicamento, nenhuma terapia, nada funcionava. O auditório estava em completo silêncio. Todos escutando, todos aprendendo, até que Conceição me ensinou a fazer origami. Não é magia, não é cura, é uma ferramenta, uma forma de dar à minha mente algo em que se focar, que não seja o medo. Cada origami de tsuru desta escultura representa um dia que eu consegui, um dia que eu escolhi criar, em vez de destruir. Um dia que eu decidi seguir lutando. Mateus levantou o troféu.
Isto é para todos que lutam contra a própria mente, para todos que sentem que estão sozinhos, para todos que acreditam que não há esperança. Há, sempre há. Às vezes vem em forma de um pássaro de papel, às vezes vem em forma de alguém que acredita em você. Quando você não consegue acreditar em si mesmo, o auditório explodiu em aplausos outra vez, mais forte que antes, mais longo que antes, como um reconhecimento, não só da obra, mas do artista, do sobrevivente, do guerreiro. Ricardo Albuquerque chorava. Não se importava que o vissem, não se importava que fosse o empresário bem-sucedido que nunca mostrava emoção. Seu sobrinho tinha ganho algo mais que um prêmio. Tinha ganho sua vida. 2 anos depois, tudo tinha mudado. Mateus tinha 18 anos. Estava para entrar na faculdade. Estudaria artes e psicologia. Queria ajudar outros como ele. Queria ser a ponte entre a ciência e a criatividade. Queria demonstrar que, às vezes, as soluções mais simples são as mais eficazes. Seu toque não tinha desaparecido. Nunca desapareceria. Mas estava controlado. Já não lavava as mãos 100 vezes, 10, às vezes menos. E quando a ansiedade subia, quando a voz voltava mais forte, ele sabia o que fazer. Pegava um papel e começava a dobrar, um tissuro de cada vez. Conceição já não era empregada doméstica. Agora era a diretora do programa de bem-estar do Hotel Albuquerque. Ensinava origami a hóspedes, a funcionários, a qualquer um que quisesse aprender. Tinha treinado 10 instrutores a mais. O programa tinha se expandido a 5 hotéis e tinha mudado centenas de vidas. Mas todo domingo, sem falta, Conceição ia à casa dos Albuquerque, sentava-se com Ricardo, Lúcia e Mateus e faziam origami juntos, um ritual sagrado, uma tradição familiar, um lembrete de tudo que tinham construído. O tsuru número 1000 foi completo em uma dessas tardes de domingo. Mateus o fez, com mãos que já quase não tinham cicatrizes, com mãos que tinham sarado tantas vezes que já não levavam a conta, com mãos que agora sabiam criar coisas belas. Eu consegui, disse Mateus, 1000 tsurus. Segundo a lenda, agora você pode fazer um pedido, disse Conceição. Que você deseja? Mateus olhou para sua família, para seu tio que tinha compartilhado seu segredo, para sua tia que tinha aprendido a dobrar papel por amor, para Conceição que tinha visto nele o que ninguém mais via. Eu já tenho, disse Mateus. Meu desejo já se cumpriu. Conceição sorriu. Qual era? Não estar sozinho, ter pessoas que me entendessem, que me acompanhassem, que acreditassem em mim, quando eu não podia acreditar em mim mesmo. Esse era meu desejo. E se cumpriu há 2 anos, quando você me deu o primeiro papel. Conceição começou a chorar. Não de tristeza, de plenitude. Miguelito me guiou até você, sussurrou Conceição. Estou segura. Ele sabia que eu precisava de outra oportunidade. E ele sabia que você precisava de alguém que entendesse. Nos uniu, de onde quer que esteja, nos uniu. Mateus tomou a mão de Conceição. Então, obrigado a ele também, a Miguelito, por nos emprestar sua mãe, por compartilhar sua história, por tornar tudo isso possível. Ricardo Albuquerque olhou a cena. Seu sobrinho e sua antiga empregada. 2 pessoas que tinham encontrado um no outro o que precisavam. Uma mãe sem filho, um filho sem mãe, juntos. Tinham sarado. Se esta história te ensinou algo, quero que você se lembre, disse Mateus, olhando a todos. O toque não se cura com força de vontade, não se cura com vergonha,
não se cura se escondendo. Se maneja com ferramentas, com apoio e com pessoas que entendem. E, às vezes, essa ferramenta é tão simples como um papel dobrado. Ricardo Albuquerque assentiu. Eu passei 40 anos escondendo meu toque, pensando que era fraqueza, pensando que ninguém podia saber. E sabe de uma coisa? Estava enganado. Falar sobre isso foi a melhor coisa que pude fazer. Não só por Mateus. Por mim, Conceição pegou mais um papel da caixa. O último papel. Seu Ricardo. Nunca havíamos falado sobre isso. Mas eu sabia do seu toque há anos. Ricardo Albuquerque a olhou com surpresa. Como? Eu via o senhor verificar as portas 3 vezes, tocar os documentos 3 vezes. Pequenos rituais que o senhor acreditava invisíveis. Mas eu os via. Porque eu tinha visto os mesmos rituais em Miguelito. E quando vi Mateus, soube que era de família. Ricardo ficou em silêncio. Conceição tinha sabido seu segredo durante anos. E nunca tinha dito nada. Nunca tinha julgado. Nunca tinha tratado diferente. Por que não me disse? Porque não era meu segredo para contar. O senhor tinha que estar pronto. E quando viu Mateus, estava pronto. Ricardo Albuquerque olhou o tsuru número 1000, o pássaro de papel que representava tudo: a luta, a queda, a ressurreição, a família que tinham construído. Conceição, você nos salvou a todos, disse Ricardo Albuquerque. A Mateus, a mim, talvez até a Lúcia. Nos ensinaste que a fraqueza não é vergonha, que pedir ajuda não é fracasso, que, às vezes, a cura vem de lugares inesperados. Conceição olhou a caixa de papel, quase vazia agora, mas cheia de lembranças. Eu não os salvei. Vocês se salvaram a si mesmos. Eu só lhes dei o papel, as mãos que dobraram, as decisões que tomaram, a coragem que mostraram. Tudo isso foi de vocês. Mateus pegou o tsuru número 1000. O pendurou junto aos outros 999. Uma corrente de pássaros de papel que cobria toda uma parede. Um monumento à recuperação. Um lembrete de que sempre há esperança. Se você está vendo isso e tem transtorno obsessivo compulsivo, eu quero que saiba de uma coisa, disse Mateus. Como se falasse para uma câmera imaginária. Você não está maluco. Você não é fraco. Você não está sozinho. Existem milhões de pessoas como você. E existem formas de melhorar. Não de se curar. Melhorar. Aprender a viver com isso. Aprender a controlá-lo. Em vez de deixar que ele controle você. Ele fez uma pausa. Uma pausa longa e significativa. E se você conhece alguém com toque, não o julgue. Não diga para ele simplesmente parar de fazer isso. Não é tão fácil assim. O que você pode fazer é estar ali, acompanhar, escutar e talvez, só talvez, ensiná-lo a dobrar um origami de tsuru. Conceição sorriu. Um sorriso genuíno, que irradiava bondade, porque é disso que precisamos. De gestos simples e verdadeiros, disse ela, com a voz embargada pela emoção. Não sermões, não julgamentos, não pena. Só alguém que se sente ao nosso lado e nos lembre que não estamos sozinhos, que pertencemos a algo maior. Ricardo pegou um papel da caixa. Com cuidado, quase reverência, um novo, um papel vibrante e colorido, o primeiro de uma nova série, um recomeço. Então, vamos começar de novo. Tsuru número 1 dos próximos 1000, uma nova esperança. Mateus riu, um riso leve, que aliviou a tensão. Vamos para os 2000? Que tal? Por que não?
temos a vida toda pela frente, um dia de cada vez. E assim, os 4 começaram a dobrar outra vez, em silêncio, compartilhando um momento de paz, em paz, encontrando refúgio na simplicidade, em família, celebrando a união e o apoio mútuo, uma família que não compartilhava sangue completo, mas que era unida pelo coração, mas compartilhava algo mais valioso, um laço invisível e poderoso. Compartilhava a luta, a batalha diária contra os próprios demônios. Compartilhava a compreensão, a empatia que só quem vive algo parecido pode oferecer. Compartilhava amor, o amor que cura, que transforma, que liberta. Esta história não tem um final feliz perfeito. Não espere por isso, porque a vida não é perfeita. Ela é cheia de nuances, de desafios, de surpresas. Mateus ainda tem toque. A luta é constante, ainda tem dias difíceis, dias em que a ansiedade o consome, ainda tem que lutar para não se deixar vencer, mas já não luta sozinho. E isso faz toda a diferença. Tem Ricardo, que entende porque viveu isso na pele e que pode oferecer o apoio necessário. Tem Ana, que aprendeu a acompanhar, que sabe a importância de estar presente. Tem Conceição, que lhe ensinou que a criação pode vencer a destruição, que a arte pode ser uma forma de escape. E tem 1000 origamis de Tsuru, que lhe lembram cada dia que ele pode, que ele é capaz, que sempre pode recomeçar, acreditar, ter esperança. Dobradura de cada vez, um passo de cada vez, uma vitória de cada vez. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe-a com alguém que precise, alguém que se identifique, alguém que luta em silêncio, que sofre calado, alguém que acredita que está sozinho, que não tem para onde correr, alguém que precisa saber que há esperança, que a luz sempre volta a brilhar, porque sempre há esperança, sempre. Não se esqueça disso. Às vezes, ela vem em forma de um origami de Tsuru, em um símbolo de paz e cura. Às vezes, ela vem em forma de uma empregada doméstica que perdeu o filho, mas que ainda tem amor para dar. Às vezes, ela vem em forma de um tio que finalmente fala do seu segredo, que se liberta do peso do passado, mas ela sempre vem. Basta estar aberto para recebê-la. Só tem que estar disposto a dobrar o primeiro papel, a dar o primeiro passo. E o resto, como os origamis, se constrói um a um, com paciência e perseverança, um dia de cada vez, sem pressa, sem cobranças, uma dobradura de cada vez, celebrando cada pequena conquista, uma esperança de cada vez, alimentando a fé e a positividade. Esta história chegou ao fim, mas a mensagem permanece viva em nossos corações. A saúde mental não é vergonha. Não se envergonhe de buscar ajuda. Pedir ajuda não é fraqueza. É um ato de coragem e autocuidado. E às vezes, a cura mais poderosa é tão simples quanto um quadrado de papel e alguém que te ensine a dobrá-lo, a transformar a dor em arte. 1000 tsurus, 1000 possibilidades, 1000 esperanças, renovadas a cada dia. 1000 lembretes de que sempre se pode voltar a começar, de que a vida sempre oferece novas chances. Obrigado por escutar, por ter chegado até aqui. E lembre-se, as suas mãos podem destruir, podem machucar, mas também podem criar, podem curar, podem transformar. A escolha é sua. Pense bem, escolha criar, escolha amar, escolha viver. Fim.